Que honra, que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Ó Santíssimo, diga grandiosíssimo. Diga pra ele que honra, digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés. Ó Santíssimo, que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra, para todo sempre. Aleluia. Ó Santíssimo, te adoramos, glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, te exaltar. Vem dizer o teu santo nome, aleluia. Sinta a presença do Altíssimo. Sinta a presença do Santo Espírito, amados. Ele está aqui nessa noite, distribuindo anjos, arcanjos, querubins, serafins, Miguel, Gabriel, em favor de cada um de nós, em favor das nossas batalhas, das nossas lutas, nos fortalecendo, nos ajudando. Aleluia. Digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés. Ó Santíssimo, grandiosíssimo. Seja louvado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença. Exaltar teu
Senhor te bendizer. Quem pode aplaudir o Senhor? Aplausos. Glória a Deus. Pode sentar o ministério de dança, de adoração. Gostaria de convidar o pastor Flávio, que ele é o responsável dessa noite. Amém, igreja? Amém, igreja? Estenda a mão para cá, Senhor, poderoso, grandiosíssimo Deus. Meu Pai, que a tua graça, o teu poder seja derramado sobre a vida do teu filho, que ele possa conduzir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja, amém? Um prazer estarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 2. É o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 2, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Você que achou, coloque a mão sobre essa palavra em nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha tomar o lugar que é todo teu aqui nessa congregação. Pai amado e Pai querido, que tudo que saia daqui, meu Pai, venha do teu Espírito, que nada saia do homem. Pai, desde já decretamos falência do inferno, meu Pai, contra qualquer investida aqui nesse lugar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja jogado agora tudo por terra, lançado por terra, meu Pai. Todo impedimento, meu Pai, na mente, no ouvido dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Então, no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, né, daqui a pouco nós daremos início aqui na leitura. Quando eu comecei a ler a Bíblia pedindo um direcionamento para Deus, Ele me conduziu até essa palavra. E se fosse o caso de colocar um título nessa palavra, é que os projetos de Deus, ele não morre na vida do crente. Amém? O projeto que nasce do coração de Deus, não importa como, mas ele faz acontecer na vida daquele que crê. Amém? Nós iremos falar aqui de uma pessoa bastante conhecida, que é Moisés, que foi o homem que Deus levantou para ajudar no processo de libertação do povo hebreu, das mãos do povo egípcio, né, da mão de Faraó. E alguns pontos aqui, né, no decorrer da leitura, Deus me colocou muitas coisas no meu coração que eu sei que vai servir para a minha vida e vai servir para a sua vida também. Amém? Então, como eu já aqui abreviei, Moisés, ele teve um chamado de Deus para a vida dele, para conduzir um povo para a saída, né, do Egito. Só que até isso acontecer, houve um processo, que não foi um processo de um dia para o outro. Se você pegar aqui, você começar a ler o livro de Êxodo, você vai falar do nascimento de Moisés, até ele chegar à sua fase adulta, aonde Deus começa a falar com ele, para que ele entrasse de vez de sola naquele projeto, naquele objetivo que Deus tinha para aquele povo. Amém? Então, a gente vai dar início aqui na leitura para a gente poder se contextualizar bem mais aqui mediante a palavra. No versículo de número 1, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses.
E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida ou comovida, declarou: é filho dos hebreus. Versículo de número 7. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do Faraó orientou-a, Então a filha do Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e de repente você, com seus olhos naturais, você pode estar olhando e não pode estar vendo nada a favor. Só que aos olhos de Deus tudo já está arquitetado, tudo já está planejado. O projeto de Deus para a nossa vida, ele já está pronto. Deus já tem todos o trajeto já definido. Deus, ele já tem as pessoas certas que ele vai usar para abençoar. E nós, como crentes, nós como homens e mulheres que cremos na palavra do Senhor, nós devemos apenas confiar no que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nós estamos vivendo o ano de 2020, o pessoal falando que é o pior ano de todos os tempos. Mas mesmo nesse período, Deus tem dado livramento para o seu povo. Deus tem levantado homens e mulheres para serem abençoados. Homens e mulheres têm vivido algo com Deus nesse ano que não viveu nos anos anteriores, que as pessoas falavam que seriam os anos melhores. Porém, igreja do Senhor, nós devemos crer que todo projeto que nasce do coração de Deus, ele já está pronto e ele não morrerá nas mãos dos nossos inimigos. Amém? Por que eu falo o projeto que nasce do coração de Deus? Porque tem muito projeto que não vem do coração de Deus, que nasce no coração do homem. E aí muitas das vezes a pessoa olha e fala: por que não está acontecendo? Por que essa coisa não anda? Por que esse negócio não... Porque não nasceu do coração de Deus. O projeto que vem do coração de Deus, ele já está definido, ele já está pronto. Você veja aqui, se você, para entender um pouco dessa história, você precisa ir no capítulo de número 1, aonde relata que Faraó, ele dominava o povo hebreu, escravizou aquele povo, e aquele povo estava crescendo de uma maneira que contra os egípcios. Então Faraó, ele temendo aquilo, ele aumenta a carga de trabalho daquele povo. E para a igreja que no processo aonde tem um projeto de Deus para se cumprir na tua vida, coisas vão acontecer ao seu redor. Cargas podem se aumentar na tua vida. Às vezes você fala assim: caramba, depois que eu cheguei na igreja as coisas começaram a ficar mais difíceis. Não é que está ficando mais difícil, é que Satanás vai tentar de todas as formas te parar, mas Deus estará contigo assim como esteve com aquele povo. Faraó tenta uma outra alternativa. Ele fala para que todos os meninos nascidos, todos os bebês nascidos meninos deveriam ser mortos. E com isso dali ele queria fazer o quê? Que parasse a reprodução daquele povo, a multiplicação daquele povo. E ele deu ordem, no capítulo de número 1, você vai encontrar lá que ele deu ordem a parteiras, que quando nascesse um menino, ele deveria ser sacrificado. Se nascesse menina, iria viver. Então, você vai pegar e vai ver que Deus dá uma estratégia para tudo, porque aquelas mulheres não obedeceram. Porque você deve se perguntar: mas se os meninos deveriam ser mortos, por que Moisés não foi morto assim que nasceu?
Porque quando o faraó chama aquelas parteiras para conversar e perguntar o porquê que elas não cumpriram aquilo que ele havia mandado, elas simplesmente falaram, por temer a Deus, elas falaram o seguinte: não, nós não matamos porque nós não conseguimos chegar, porque as mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias. Então as mulheres hebreias já faziam o seu próprio parto sem precisar da nossa presença, e ou ocultava a criança, escondia, fazia algo. Então faraó olhou aquilo e a Bíblia relata que ele nem manda matar, não manda fazer nada contra aquelas mulheres. Ele até então, entre aspas, aceita aquela situação. E em seguida, faraó vai lá e fala: então façam o seguinte, toda criança nascida, menino, vai ter que ser lançada no rio Nilo. Você pega aqui no final do versículo de número 22 do capítulo 1, você vai ver que ele dá essa outra ordem. Aí você entende o porquê que a mãe, de Moisés, ela faz um cesto, coloca o menino lá embaladinho e deixa ele descer no rio. Então, igreja, a gente precisa entender que o projeto de Deus para a nossa vida, um projeto que vem do coração de Deus para a nossa vida, ele vai ter um processo que a gente vai ter que colocar, muitas das vezes, não colocar em xeque ali o poderio do Senhor, mas assim como aquela palavra que o bispo deu aqui agora no culto passado, quando ele falou que aquilo que temia me aconteceu, a mãe daquele menino, ela não temeu. Ela pegou, fez um cesto, colocou o menino dentro e deixou o quê? Agora é com o Senhor. Porque ela já havia ficado com ele 3 meses, guardando aquele menino, mas chegou um ponto que ela não poderia mais ficar com ele. E aí ela usa aquela fé dela: eu vou colocar no rio e vai acontecer alguma coisa. Amém? Então, Deus, ele já tem definido o projeto dele para a tua vida. Não adianta você tentar de repente desistir no meio do caminho, você olhar e falar: caramba, não está acontecendo como deveria que acontecer. Porque se você olhar e falar assim: nossa, por que já o bebê foi direto e apareceu na vista da filha de Faraó? Porque Deus já tinha planejado aquilo tudo. Você pega e olha, por que então a filha de Faraó, vendo que era um menino hebreu, não falou assim: manda matar esse menino agora? Porque tudo já estava no comando de Deus. Deus vai usar pessoas para te abençoar que você jamais imagina. Deus vai tocar no coração do teu chefe lá no teu trabalho, para que ele te coloque num cargo melhor, mesmo se de repente o teu chefe não olha nem no seu rosto. De repente seu chefe não te dá nem um bom dia, mas vai ser esse aí que Deus vai usar para te abençoar. Quem crê em nome do Senhor Jesus, dá um amém. Porque a gente não pode tentar entender como funcionam os projetos de Deus para a nossa vida olhando com nossos olhos naturais. Se a mãe desse menino, ela começasse a questionar a Deus: olha, nasceu um menino, ele tem que morrer, ele está sendo lançado agora aqui no rio, vai acontecer algo com ele. Mas aí nós devemos usar a nossa fé nesse momento. É a nossa fé que deve ser usada nesse momento, porque aquela mãe colocou aquele menino no cesto, porque aquele menino já fazia parte de um projeto de Deus para a vida daquele povo. Você vê que nos capítulos à frente, Moisés cresce dentro daquele palácio, porém ele não se torna um egípcio, ele continuava sendo hebreu. E quando ele vê lá um soldado castigando, batendo num dos irmãos dele, que era do povo dele, Moisés se rebela, vai lá, mata aquele homem, e ali começa a história de Moisés para com Deus, no tocante a Deus começar a usá-lo, tirando ele de dentro do palácio, levando ele para fora, e depois ele recebendo as instruções de Deus para vir falar com o Faraó. Então, igreja, eu estou tentando dar uma contextualizada aqui para a gente poder entender, porque parece uma coisa de louco. Como é que pode nascer um menino, sobreviveu, conseguiu sobreviver? Era hebreu, foi morar dentro do palácio daquele que estava mandando matar. E é assim que as coisas funcionam na nossa vida. Muitas das vezes vai na contramão do que nós pensamos, mas aquilo que Deus já tem preparado para a gente, ele vai ser concretizado na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse ano eu vou bater até o dia 31. Milagre ainda vai acontecer na tua vida. Milagre vai acontecer na minha vida, vai acontecer dentro da tua casa, na tua família. Você vai ter notícia boa mediante a isso tudo que tem acontecido aí fora. Tudo que estaria para dar errado vai dar certo na tua vida. Você vai colocar o teu projeto dentro do barquinho, vai deixar ele no cesto, vai deixar ele descer o rio. E deixa que Deus vai fazer por você.
Porque Deus modificou a vida de um povo, libertou milhões de pessoas daquele confinamento que eles tinham lá no Egito, onde eles eram escravizados, onde eles já tinham uma promessa de Deus para a vida deles, mas por eles não entenderem que eles já poderiam estar livres, que era somente ele obedecer a Moisés, muitas coisas aconteceram. Mas hoje eu quero te dizer que para a tua vida, Deus vai levantar pessoas que vai te abençoar. Deus vai levantar pessoas na tua vida que vai te dar direcionamento. Esse povo precisou ter um homem nascer, crescer, evoluir como homem, depois começar a ser usado por Deus para modificar a vida de milhões. E o que eu quero falar, igreja? Que o projeto de Deus ele não acontece num estalar de dedos. O processo às vezes pode ser demorado, às vezes você pode estar questionando: Deus, já tem anos que eu deixei essa causa na tua mão e parece que nada acontece. É assim mesmo, porque o projeto de Deus, ele já tem o dia, o tempo calculado que vai ser necessário acontecer para que aquilo se estabeleça na tua vida. Deus trabalha assim, igreja. Deus trabalha para aqueles que têm fé. Se você não tiver fé, 1 ano vai te cansar, 2 anos, 10 anos vai te esmorecer na tua fé. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus, você vai entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo de Deus e que os projetos dele jamais morrerão nas nossas vidas. Amém? Então a gente olha e observa que aquele povo, ele começou a ser castigado cada vez mais, ele começou a trabalhar muito mais. Deixa eu te falar uma coisa, igreja: se você quer crescer com Deus, se você quer receber mais de Deus, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Você vai ter que trabalhar mais na tua fé. Não digo trabalhar em questão só de parte de igreja, não. Eu estou dizendo na tua fé mesmo. Você vai ter que fazer um pouquinho mais além do que você já faz. Você vai ter que sentir mesmo cansaço, porque às vezes o teu corpo vai estar pedindo para você parar, mas aí você ora ao Espírito Santo de Deus e ele vai te dar um renovo, ele vai te dar uma força, e aí você vai começar a perceber que o crescimento de Deus, ele tem um processo dentro de você para acontecer. Você vai ver que suas orações vão se modificar, as palavras que saem da tua boca vão ser diferentes. Mas em nome do Senhor Jesus, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais. Esse povo trabalhou por conta de um castigo, só que os planos de Satanás contra eles não vingaram. Às vezes você no seu trabalho estão pegando no teu pé, estão colocando, sabe, uma horinha a mais para você fazer, estão, sabe, te sacrificando um pouco mais, mas não esquenta não que Deus está no negócio. E quando Deus está no projeto, quando o projeto faz parte dele, a gente sai vitorioso depois. Amém? Então, Satanás, ele faz de tudo, igreja. Satanás, ele jamais quer ver o teu bem. Pelo contrário, cada dia mais ele investe contra a tua vida, usa pessoas para falar contra você, usa situações para diminuir a tua fé. Mas em nome do Senhor Jesus, nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos uma nação já eleita pelo Senhor. Nós fomos separados por Deus para viver coisas novas com Ele. Esse povo já havia sido separado por Deus, já era um povo que fazia parte já daquilo que Deus havia planejado no reino dele. E eu falo Satanás, mas eu falo na figura de Faraó. Ele estava, em todo instante, ele estava tentando ali oprimir aquele povo, ele estava tentando, sabe, tirar o povo do foco no qual Deus chamou eles. E é assim nas nossas vidas hoje. Às vezes você fala assim: caramba, tá, eu mal saio de um problema, já entra outro, e assim vem outro, e assim vai, igreja. Porque quanto mais nós somos ali, sabe, colocados perto do fogo, mais nós somos aperfeiçoados com Deus. Esse povo, ele estava sendo ali julgado, esse povo estava sendo oprimido, esse povo estava acontecendo de tudo, mas Deus não deixou de crescer aquela nação. Deus não parou de multiplicar aquele povo, porque isso fazia parte do projeto dele, já fazia parte do plano de Deus para acontecer. E é assim na tua vida. Você, quanto mais tentarem te diminuir, quanto mais forem tentar tirar a tua fé do foco de Cristo, quanto mais tentarem contra a tua vida, mais Deus vai te dar crescimento, mais você vai multiplicar, mais coisas boas vai acontecer na tua vida e na tua casa. Basta você crer e seguir o caminho que Deus já planejou, o caminho que Deus já traçou para a tua vida. Se você não estiver aguentando, igreja, não é vergonha você chegar e pedir ajuda. Olha, irmão, me ajuda, eu estou precisando de oração. Olha, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer.
Mas não saia do caminho que Deus já planejou para você. Tem coisas boas lá na frente te esperando. Amém? Muitas coisas boas, pessoas deixam de ganhar, de receber com Deus, porque desistem no meio do caminho. Às vezes é uma afronta que chega na vida da pessoa e a pessoa larga tudo de mão. Mas Deus, Ele levantou esse povo, que somos nós, para crescermos, para multiplicarmos, para evoluirmos, sermos abençoados. Bênção de Deus é consequência daquilo que a gente demonstra como fé. Amém? E a tua fé, ela não pode ser abalada por qualquer ataque de Satanás. Ele já foi destruído há mais de 2000 anos atrás. O que ele tem feito aqui é retirar aquilo que Deus já deixou para a tua vida. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que nada dos projetos de Deus, nenhum projeto de Deus vai morrer na tua vida. Moisés era um projeto de Deus para aquele povo. E Deus criou todas as situações para que aquele projeto acontecesse. E assim vai ser também na tua vida. Deus já tem um projeto planejado para você. Basta somente você crer, continuar nessa batida que você tem tido. Se de repente você já observou que precisa aumentar, aumente. Só não diminua e nem pare. Amém? Então, no versículo de número 5, amém? Me chamou um pouco a atenção que, como eu havia falado no começo, porque se a gente olhar pela lógica, seria melhor que quem visse Moisés passando naquele cesto ali naquela hora no rio. As hebreias, as servas, né, que faziam parte do mesmo povo, de repente iriam olhar aquela criança, iam ficar ali cheia de compaixão, iam tentar fazer um jeito de esconder aquela criança. Só que quem viu foi a filha do faraó, a filha de quem estava atacando aquele povo, a filha de quem estava mandando matar aqueles meninos. Ah, mas por que então, pastor, isso teve que acontecer? Porque é assim que Deus trabalha. Ele usa as coisas mesmo para confundir, as coisas assim que parecem ser tão naturais na nossa vista, para mostrar que Ele é Deus. Deus, Ele faz acontecer da maneira dEle, porque aquela menina, aquela jovem não fala que é a idade dela, quando encontra e vê que é um menino. A palavra, eu até fui procurar no dicionário, porque na minha Bíblia vem dizendo, no versículo 6, enternecida, quer dizer, comovida. Ela olhou e viu aquela criança, e ela não olhou com um olhar de ódio, assim como o pai dela tinha por aquelas crianças. Nasceu o menino, ele estava mandando matar, só que Deus já havia trabalhado em favor daquele povo. Deus já havia feito acontecer as coisas que a gente olha e fala assim, caramba, é um pouco meio confuso, né, pastor, da gente entender, né? Mas é assim que Deus trabalha, é assim que Deus quer fazer na tua vida. Ele vai confundir, Ele vai olhar, vai fazer vocês olharem, as pessoas que estiverem ao redor, olhar e falar assim, nossa, eu não estou entendendo, ele estava dando tudo errado para a vida dele, agora as coisas começaram a dar certo. É assim que Deus trabalha. A gente não pode ficar olhando com os nossos olhos naturais, porque você olha no versículo de número 6, perdão, no versículo ainda de número 5, perdão, no versículo de número 4, versículo anterior, mostra a irmã de Moisés observando o irmão descendo o rio abaixo. E aí você olha e fala assim, mas o que isso tem a ver, pastor? No momento de aflição, irmãos, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar algo e você tem que estar dentro para observar. Porque aquela menina viu o cestinho descendo, quando ela viu chegando na direção da filha de Faraó, e ela manda apanhar, o que aquela menina, o que a palavra diz que aquela menina fez? Desceu correndo e foi ao encontro dela. E o que ela vai e fala para a filha de Faraó? Tu quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele? Ou seja, Deus, no momento ali que eu acredito que aquela mãe poderia estar angustiada, mas a filha estava atenta, olhando o que estava acontecendo. E Deus, Ele pega nessas situações, igreja, quando a gente está aflito, quando a gente está amargurado, quando a gente está passando por uma situação difícil, Deus, Ele te dá uma visão. E se você não estiver atento, as coisas vão acontecer ao teu redor e você vai perder as oportunidades de ser abençoado. Tem pessoas que têm perdido e falando, não, porque não aconteceu comigo, foi no momento que eu estava fragilizado. Mas nesse momento Deus te dá a visão. Deus deu a visão para a filha, para a irmã de Moisés. Quando ela viu o cesto descendo, ela ficou observando, a palavra diz aqui, de longe, uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela
percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. No 6, abrindo, viu a criança, era um lindo menino e chorava. Comovida, declarou: é filho dos hebreus. Então, a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Ou seja, igreja, aquela palavra mesmo de Jó, ela é real, porque eu creio que a fé dessa mãe, quando lançou aquela criança no cesto, rio abaixo, ela não temeu o que poderia acontecer, porque Deus fez o que com aquela criança? Ela desceu o rio, a filha de Faraó pegou e aquela criança volta para os braços da mãe dela. Voltou para os braços da mãe, a mãe amamentou até uma certa idade. Quando cresceu, ela teve que mandar de volta, porque ela tinha que obedecer a ordem que era da filha lá de Faraó. Só que o seguinte, igreja, o projeto de Deus na vida daquela mulher não morreu. O projeto de Deus para a vida daquele povo não morreu. Aquela criança desce o rio pelo cesto, a filha de Faraó vai lá e o resgata, e a irmã dele chega, sugere a filha de Faraó: quer que eu chame uma mulher para cuidar? E a mãe que depositou a sua confiança em Deus naquele cesto, quando ela lançou o filho dela volta para os braços dela. Deixa eu te falar uma coisa, igreja: aquilo que você de repente já lançou o rio abaixo, dentro de um cesto, e de repente você fala assim: agora, Senhor, é contigo, pode ficar tranquilo, Deus vai guardar e vai entregar nas tuas mãos de novo. O teu filho, o teu esposo, a tua esposa, seja lá quem for, um familiar seu, a sua saúde, ela vai voltar para a tua vida sã e salva, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter aquilo que o Deus planejou para a tua vida, porque Deus planejou para aquele povo que iria levantar um homem para que ele ajudasse no processo de libertação. Isso daqui eu estou falando só no processo dele como criança. E ele é levado ainda para dentro do palácio, ou seja, foi morar com o inimigo. Mas quando Deus ele quer abençoar a igreja, ele não permite que ninguém toque naquele que já foi separado por ele. Amém? No versículo de número... Foi o que eu falei, perdão. No versículo foi... Já eu tinha antecipado. No 7 e no 8, mostra que quando o filho de... quando Moisés ele é encontrado pela filha de Faraó, a irmã dele sugere o que aconteça. Amém? Vamos passar um pouquinho mais à frente. Então, Moisés ele cresceu dentro daquele palácio, mas ele não perdeu as suas raízes. Ele continuava sendo um hebreu. Ele continuava fazendo parte de um projeto de Deus, um homem de Deus separado para que aquele povo fosse liberto. Deixa eu te falar, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no seu trabalho, você vai estar na tua faculdade, você vai estar na rua, você não vai perder a tua raiz por aqueles que estão à tua volta, porque quem já foi separado por Deus, quem já faz parte do projeto de Deus, ele não é tocado, ele não perde a sua essência, ele não muda o seu caráter, porque Moisés ele cresceu lá dentro, vendo de tudo, ouvindo de tudo o que Faraó falava a respeito daquele povo, mas ele não perdeu a sua essência, ele não perdeu a sua raiz. E quando Moisés cresce, e a Bíblia diz que quando Moisés sai para passear, ele encontra e começa a ver a realidade do povo dele, que era o povo hebreu. Ele começa a ver que aquele povo era um povo castigado. E aí Deus começa a falar, a tocar no coração dele. Ele vai lá, mata aquele homem que estava castigando aqueles homens lá naquele momento. E daí ele foge, e ele recebe abrigo num lugar, ele casa. Depois ele volta, começando a ser usado por Deus para libertar aquele povo. E Moisés liberta mais de 2 milhões de pessoas. Igreja, é isso que nós precisamos entender. Projetos que nascem do coração de Deus, ele não morre na mão do inimigo. O projeto que Deus tem para a tua vida não vai morrer na mão do teu inimigo. Quem é teu inimigo? É o teu vizinho? É o teu parente? Não, teu inimigo hoje é Satanás, porque é ele que levanta situações, é ele quem cria situações para te abalar na tua fé, é ele quem vai tentar te desanimar, é ele quem vai criar inúmeras situações, assim como o Faraó estava criando com esse povo. Mas em nome do Senhor Jesus, você já foi separado para viver algo novo com Deus ainda nesse ano de 2020. Pode parecer mesmo chatice eu ficar falando toda vez que eu tenho oportunidade aqui, mas foi o que Deus colocou no meu coração.
que pessoas aqui dentro vão viver um milagre, vão viver coisas daquilo que ela jamais imaginou que poderia viver nesse ano. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar dentro do cestinho e deixar rio abaixo. Aquilo que já faz parte do projeto de Deus já é nosso. Deus já reservou, Deus já criou estratégia, Deus já criou as situações todas favoráveis para você. Agora basta você ir adiante e você entender que os projetos de Deus não são como os nossos projetos. Ele vai muito além do que nós podemos planejar, é muito além do que nós podemos imaginar. E as bênçãos que a gente também quer receber de Deus é muito maior do que a gente pede para Ele. Basta a gente ter fé, basta a gente crer nessa palavra. Moisés, ele foi um projeto de Deus para aquele povo, e hoje você é um projeto de Deus para dentro da tua casa. Hoje você é essa pessoa separada que vai libertar a tua família. Eu estou falando, vai libertar na parte financeira, vai libertar na saúde, vai libertar na paz de dentro do lar. Basta você crer, basta você tirar o teu coração daquilo que você teme. Você às vezes fala, eu temo perder isso, eu temo perder aquilo, e é isso que acontece, porque a mãe de Moisés não temeu quando ela colocou o filho no cesto. A irmã ficou observando o que poderia acontecer, e Deus fez a situação ser favorável àquela família, porque eles tiveram a criança de volta ainda por um período, conseguiu amamentar, conseguiu ter aquele processo que toda mãe gosta de ter quando vê um filho. E é assim que vai ser os projetos de Deus na tua vida. Ele vai estar na tua mão. Você não vai perder para Satanás não, porque ele já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus levou com ele ali todas as nossas enfermidades, todos os castigos, tudo aquilo que viria contra a nossa vida já foi lá levado naquela cruz. Basta somente você fazer a tua parte, basta eu fazer a minha parte. Nós não iremos perder as bênçãos de Deus, amém, por conta de estratégias e ciladas de Satanás contra as nossas vidas, amém? Amém, igreja? Tá chato o culto, não tá? Tá. Vou parar então. Vou ler aqui o texto final, que diz assim: quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando, eu o tirei das águas. Amém? Então o teu projeto pode estar nas águas, mas Deus vai tirar ele de lá. Deus vai fazer as situações acontecerem para a tua vida. Eu creio que se você colocar a tua fé em Cristo, colocar a tua fé em Deus e tirar das mãos do homem, as coisas vão começar a acontecer para você. Os teus projetos, se forem os mesmos projetos de Deus, ele vai acontecer. Você só precisa crer, você só precisa acreditar que assim como aconteceu para a vida daquele povo, Deus levanta um menino. Poxa, por que não usou uma menina que já teria vida? Porque Deus cria a situação, Ele cria os projetos e é da maneira como Ele quer que aconteça. E inimigo nenhum vai cancelar esse projeto, porque projetos de Deus, eles vão adiante. Projetos de Deus não param pelo meio do caminho. Projetos que nascem do coração de Deus, Ele conclui. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, eu não vou me alongar muito, porque essa palavra, ela é mais da gente entender e agir. Não adianta nada a gente só ficar na leitura e chegar amanhã, acontecer uma situação para a gente e a gente não ter coragem de colocar no barquinho e descer rio abaixo.